Fala pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos começar aí mais uma live falando aí sobre visão computacional, o mundo em matrizes, certo? Aproveite o máximo esse momento, essa troca de ideia, troca de informação, porque nós temos aí uma pessoa super massa, super top, né, para conversar um pouco conosco, para mostrar algumas situações, né, algumas aplicações relacionadas aí a esse lance da inteligência artificial, da visão computacional. E já já ele vai se apresentar para chegar conosco, certo? Fala aí, pessoal. Fala, Thiago. Fala, Beleza, irmão? Maravilha. Tudo tranquilo. Saulo, a gente queria poder dar início, então, à nossa palestra, né? Primeiro, agradecer aí por você ter aceito o convite, por estar aí conosco nessa, né, junto aí com o pessoal de sistema de informação, né, do curso da UVA, mas aberto aí para a galera poder aprender mais, poder estar mais por dentro do assunto. E a palavra é contigo, irmão. É uma honra para mim, primeiramente, porque eu posso divulgar de forma acessível o conhecimento da inteligência artificial, visão computacional, porque eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu pensava no assunto, eu não achava que fosse acessível para pessoas que não fossem gênios de nascimento e que não tivessem o QI 190 para cima. Né? E hoje eu sou uma prova viva de que é um conhecimento acessível, não só um conhecimento, mas uma profissão, uma prática bem remunerada e que pode te preparar não só para um nicho, mas para diversos nichos, como a gente vai mostrar aqui. Queria que você compartilhasse essa tela que eu estou compartilhando, como introdução do que a gente vai falar. Eu trouxe aqui alguns vídeos de exemplos de aplicação. Por exemplo, essa aplicação utilizada para contagem de gado. A gente utiliza aí um sistema de rastreamento de ID único, para que uma mesma vaquinha não ganhe duas identificações. Nesse exemplo aqui, a gente já utiliza uma interação com o corpo para alterar canal, volume, etc. Utilizando também visão computacional, vou falar mais sobre esses recursos. Aqui a gente tem a GAN, né, que é uma geração através de inteligência artificial. A gente gera imagens através da inteligência artificial. O rosto aqui da Magalu sofre alterações, uma foto estática é criada, um vídeo através do vídeo da própria Anitta. Aqui também a gente tem outro exemplo de GAN. Deixa eu dar um mute aqui. A gente tem aqui um 3D que recebeu movimentação através do vídeo do Barack Obama. Mesma tecnologia GAN. E aqui, nesse último e derradeiro vídeo, a gente vê uma ordem de chegada através de detecção facial, utilizando também visão computacional. Daí? Maravilha. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a outra tela, onde a gente vai começar a explicar como que funciona a visão computacional, né? Pois bem, vocês estão me ouvindo? Tem um feedback aí? A gente vai começar fazendo a simulação. Tudo certinho, Paulo. Opa, vocês estão me ouvindo? Fiquei aqui. Vamos lá. A gente vai começar aqui. Queria compartilhar essa tela. Isso, maravilha. Então aqui a gente vai fazer uma simulação de uma imagem de 2 pixels, tá? Por 2. No qual esse frame, esse pixel é preto e esse outro pixel aqui também é preto. Então a gente tem um pixel preto, um pixel branco, um pixel preto e um pixel branco. Quando a gente fala que uma imagem é uma matriz, uma matrix, a gente está dizendo o seguinte, que essa imagem, em linguagem matemática, o zero, tá? O preto é zero, porque ausência de luz. Se lembrem que o preto é ausência de luz, e o branco é a mistura de todas as cores, logo a gente vai botar na intensidade máxima 255. De igual forma que a gente tem o zero e a gente tem o 255. Então, essa imagem de 2 pixels por 2 pixels seria, em matriz matemática,
0, 255, 2550. Beleza, esse é o fundamento básico. Mas a gente também poderia ter algumas tonalidades de cor, né, dentro dessa imagem. A gente vai começar, então, aqui falando sobre o cinza. Como que seria essa imagem daqui com cinza? Deixa eu botar um cinza mais claro. Cinza, preto e 2 brancos. Vou botar aqui o 2. Como que seria? Fazendo aqui a matriz. O cinza é um gradiente entre o branco e o preto. Logo, ele está no meio do caminho. 1, 2, 7. A gente tem o preto, 0. A gente tem aqui o branco, 2, 5, 5. A gente tem aqui o branco, 2, 5, 5. Então, a gente tem a matriz dessa imagem, onde o cinza é 1, 2, 7, o 0 é o preto, branco e branco. Beleza? Assim, nós podemos processar a imagem com a linguagem ou com processamento de imagem através de filtros, utilizando a matemática matricial. Mas e se essa imagem fosse colorida? A mesma imagem 2x2 estivesse colorida no formato RGB. Dividir aqui. Vamos pintar o primeiro pixel de vermelho. O segundo pixel de verde. O primeiro pixel da linha de baixo de azul. Pois bem, como que seria a representação matemática dessa imagem em matriz? Como ela é uma imagem RGB, ela tem 3 canais de cores. Então, vamos começar pela primeira matriz. A gente sabe que o branco é 255, vamos botar aqui o branco 255. No entanto, essa primeira camada é a camada do vermelho. Então, a gente vai botar que o vermelho está em alta intensidade, 255. No verde, não tem vermelho, logo é 0, e no azul também não tem vermelho, é 0. Para isso, nós vamos fazer aqui agora a camada do verde. Vermelho, 0, por quê? O verde não tem vermelho. Verde, 255. Azul, não tem verde. Branco, 255, porque o branco é a mistura de todas as cores. E agora a gente vai fazer a matriz do azul, que fica 255 por causa do azul, que está aqui, o branco 255, 0 de verde, 0 de vermelho. Portanto, nós temos aqui uma imagem de 2x2, mas não é uma imagem de 2x2. Ela é uma imagem de 2x2 vezes 3, porque nós temos a sobreposição desses layers do R, G e B, formando, então, uma imagem de 2,3 com 3 camadas. Então, esse é o shape da nossa array. Por isso que nós fizemos as 3 matrizes para cada layer, ok? Então, quando a gente fala de visão computacional, a gente está falando, na verdade, do tratamento dessas matrizes através de matemática matricial. Ou seja, a gente aplica soma e subtração para poder fazer todos aqueles filtros. Bom de transmissão em casa é isso, a gente tem bastante realidade. Então, para a gente poder trabalhar numa imagem, a gente utiliza as matrizes de convolução, ou seja, os efeitos como nitidez, blur, detecção de linha, tudo isso são matrizes que a gente utiliza para conversão. Então, quando a gente fala de rastreamento de objetos ou detecção de objetos, a gente está falando de um padrão matemático de matrizes, tá? Então, como que funciona basicamente? A gente tem aqui uma imagem, vamos falar agora aqui de uma imagem em formato de coração. Que coração horroroso. A gente tem aqui uma outra imagem com um triângulo. E a gente tem uma imagem com um círculo. Essa imagem ela é formada por pixel. Logo, cada imagem dessa vai ter uma sequência de zeros e uns diferente uma da outra. Quando a gente introduz essa imagem dentro de um algoritmo, essa imagem ela não passa mais a ter esse shape XY, no caso 1224 por 768. A gente a gente redimensiona essa imagem para que todos esses pixels passem a estar serializados em uma única matriz em série. Então, ficaria aqui 1, 2, 3 na série dos pixels, ok? E essa matriz transformada, ela entra dentro de um modelo
de predição, ou de classificação, ou de manipulação. No caso, voltando agora para aqueles vídeos, eu vou falar sobre alguns dos recursos mais conhecidos, mais utilizados em visão computacional, tá ok? Deixa eu voltar aqui para a área de compartilhamento. Nesse exemplo aqui, como ilustração, eu deixei aqui do lado uma janela no canto superior esquerdo. Vocês estão vendo aqui? E aqui é a imagem da câmera. Essa imagem do canto superior esquerdo e do canto inferior esquerdo representam detecção de movimento. Eu não sei se está... não está compartilhando a tela. Deixa eu voltar aqui. Pois bem. Esse quadro da superior esquerda, ele me diz a direção de cada pixel baseada no frame anterior. Ou seja, o amarelo representa que esse pixel aqui estava numa direção, o vermelho representa que esse outro pixel estava em outra direção, e pela combinação de cores e pela sequência de cores, isso se transforma numa matriz, e essa matriz ela é decomposta para que a gente possa fazer a classificação. Ou seja, o movimento da mão do sentido anti-horário é diferente do movimento do sentido horário. As cores, veja que no sentido horário está mais próximo do azul e no sentido anti-horário está mais próximo do verde. Tá vendo? Então, a gente tem aqui uma forma de compreensão de movimento através do padrão matricial das cores. Perfeito? A gente tem algum tipo de feedback, Thiago? Pergunta do pessoal ao vivo, alguma coisa assim? Nesse outro exemplo, da GAN, a gente utiliza um modelo mais profundo, chamado rede generativa adversária. As redes generativas adversárias são redes de inteligência artificial que aprendem através de brute force, de força bruta, através da exposição de muitas imagens, como que você deveria ter um comportamento. Então, essa rede, através desses múltiplos padrões de pixel, aprendeu a desenvolver outras imagens, como nossa imaginação. A gente consegue visualizar como que seria o rosto de uma pessoa fazendo determinado movimento. E a rede neural hoje também consegue simular situações através da manipulação de pixels. Esse exemplo aqui é um exemplo de rede generativa, ou são redes neurais que criam coisas. Essa mesma tecnologia não é somente utilizada para desenvolvimento de deepfakes ou para imagens. Hoje, essa tecnologia é utilizada para gerar moléculas de substâncias químicas e para antibióticos, etc. Outra tecnologia que a gente utiliza é o rastreamento facial. Como que eu sei a direção do meu rosto nessa POC de prova de vida? Porque a prova de vida ela serve para reduzir a fraude. Porque eu posso pegar o documento de uma pessoa com uma foto e fingir que é aquela pessoa num processo de cadastro. Então, a prova de vida ela serve para provar que aquela pessoa ela realmente está ali na frente do vídeo. Como que a gente consegue saber se a pessoa virou para a esquerda ou para a direita? A priori, em princípio, a gente detecta o que é chamado de landmarks, facial landmarks, ou marcas faciais. Os olhos, sobrancelha, nariz, boca, queixo, orelha, isso tudo formam pontos faciais e pela direção desses pontos faciais a gente faz um cálculo de homografia e a gente consegue determinar os ângulos da cabeça, porque a cabeça tem 3 ângulos de movimento, esse e esse. Então a gente tem retorno de 3 ângulos, x bolinha, y bolinha, z bolinha, através de uma imagem bidimensional, porque a gente tem uma dimensão x e outra dimensão y. Então, a gente consegue medir a distância, a profundidade, através da homografia dos movimentos, do movimento, né, dos pontos faciais. Já aqui no MMA, né, esse aplicativo que eu desenvolvi serve para criar highlights de lutas, ou seja, a luta transmitida ao vivo, ele reconhece os melhores momentos e salva um vídeo
apenas com os melhores momentos. Vocês podem ver aqui que tem o que a gente chama de skeleton. O skeleton é derivado de uma rede neural chamada PoseNet, que faz a estimativa do posicionamento corporal e retorna para a gente esses eixos e os vértices dos eixos, ok? Tá lá, tá vendo? Tá aí o Douglas Silva. Eu sou fã de MMA. E para reconhecimento das cenas, a gente utiliza uma série de frames. A gente sabe que um vídeo é composto de diversas imagens em série, diversas imagens estáticas. Como naquele lance do livro, que a gente faz rá, e o bichinho parece estar em movimento. Um vídeo ele é formado de frames, ou seja, 30, 24, 60, 128 frames por segundo. Então a gente faz a classificação não de um quadro, mas de uma série de quadros, e aqui na direita a gente vê essa série de quadros. Tanto de skeleton, que é para você poder classificar o posicionamento corporal, quanto a série de frames que é para saber se está dentro do stage, se não está dentro do stage. Você está vendo lá, o highlights é quando ele detectou um momento importante, através da detecção do corpo e da série de frames, ok? Já aqui na ordem de chegada, a gente faz algo mais profundo. A gente não só detecta a face, mas a gente cria uma matriz com a distância de cada ponto facial, porque cada pessoa tem uma distância única nesses pontos. E através desses pontos únicos, a gente vai criando uma série de faces e cria uma identificação temporária para poder registrar quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou terceiro. Como a gente vê aqui nesse exemplo, o primeiro foi para a direita, o segundo e o terceiro foram para a esquerda, mas está aqui, primeiro chegada, segundo chegada e terceiro chegada. Ok? Mesma tecnologia, agora 3 pessoas, ó, 1, 2, 3, pá, pá. Viu que foi de novo na mulher, na pessoa aqui da direita, ó, algumas detecções e não deu duplicada, porque a gente fez o reconhecimento, viu que aquela pessoa já tinha detectado e evitou duplicidade. Aqui na vaquinha, na contagem de gado, a gente utiliza um modelo de reconhecimento de objetos, ou seja, eu reconheço o que é uma vaca e o que é fundo, segmento a vaca e dou um ID único baseado na localização dela. Mas a câmera não está estática, olha, a câmera se move. Mesmo com a câmera se movendo, eu consigo manter o ID. Porque eu extraí features. Assim como eu fiz com o rosto, eu extraio algumas características de shape, de cor, para sempre estar dando a mesma identidade para o mesmo objeto. Tá vendo? Ó? A vaquinha estava aqui, está aqui agora. Estava aqui, está aqui, continuou com 34. Então a visão computacional basicamente é enxergar o mundo como matriz. É você ver o mundo através de número. Eu sei que o branco é a fusão de todas as cores e que dentro do branco eu tenho o verde, o azul e o vermelho. Como que eu posso utilizar esses recursos de segmentação de cor, de detecção de movimento, de classificação de direção de movimento, de classificação de séries de movimentos para impactar o meu dia a dia? E aí é que está a grande graça. O diferencial hoje, dentro da inteligência artificial, não está no gênio matemático. Pode tirar a compartilhamento para mim, Thiago, por favor? Para focar aqui só no rosto. Então, o diferencial hoje do mercado não está em quem tem a maior capacidade de criar algoritmo, porque a gente tem os repositórios, a gente tem Stack Overflow, a gente tem uma comunidade gigantesca que participa com open source. O importante hoje é o que Einstein já falou lá no comecinho do século XX, é a imaginação. Porque a gente precisa entender o que precisa ser feito. O como vai ser feito é uma etapa que a gente pode terceirizar. O que importa é o que precisa ser feito. O diferencial do mercado hoje não está na genialidade do cara que consegue criar uma biblioteca, está no cara que consegue utilizar bem os recursos que estão presentes com diferencial de criatividade. E a criatividade é que é o grande lance. Porque a criatividade, como é que faço para a criatividade trabalhar a meu favor? Né? Eu fui músico por 20 anos e eu encontrei muitas pessoas que utilizavam a criatividade como desculpa para a falta de produtividade. E quando a gente está no âmbito profissional, a criatividade, a inspiração, né, a inspiração no caso, a inspiração ela não pode ser um fator determinante como algo oriundo do acaso. Por exemplo, sou Uber. Não estou inspirado para passar a segunda, não estou inspirado para passar a terceira. Não existe. No âmbito profissional, a gente precisa ser proativo, precisa ser criativo. E enquanto músico, eu trabalhei com música comercial, música para propaganda, música
para filme, etc. E a gente tem uma demanda muito grande dentro de uma produtora nesse sentido. Você entra de manhã com nada e tem que terminar o dia tendo feito 3 músicas. No mesmo dia eu fiz uma música para funerária que era um samba, aí fiz uma música para propaganda que era um rock, e depois eu fiz uma música gospel para vender Bíblia. Então, de onde vem a inspiração, né? Eu costumo dizer que o ócio produtivo, né, não tem relação com movimentação corporal, mas em como você está deixando o brainstorm, a sopa de letrinha trabalhar. E o ser humano é um ser condicionado, nós somos condicionados, por isso que o militar treina tiro condicionado, para ele não pensar, para ele fazer sem pensar. E a gente pode se condicionar a ser criativo durante um prazo ou durante um período. Somos frutos do meio, né? A gente vai desenvolvendo de acordo com o nosso autotreinamento ou com o acordo que a sociedade vai treinando a gente. E a inspiração é algo que a gente pode sim doutrinar, para que ela trabalhe a nosso favor e não a gente trabalhe a favor dela. E na visão computacional, na inteligência artificial, os recursos eles são múltiplos e você pode chegar no mesmo resultado através de diferentes caminhos. Mas o profissional caro, que quer dizer querido, meu caro amigo, meu querido amigo, ou seja, caro é sinônimo de querido. O profissional caro, ou seja, o profissional querido, ele é aquele que consegue criar uma solução complexa com pouco custo. Custo de tempo, custo de processamento, custo de memória, porque isso tudo acaba se tornando um gargalo na implementação do projeto. Então, eu sempre digo, o principal é a gente ter imaginação para poder utilizar os recursos, e não somente a questão matemática, né? Porque é muito importante a questão matemática, mas mais importante ainda é a capacidade de interligar coisas. A palavra inteligente deriva de interligar. Ou seja, o inteligente é a pessoa que interliga pontos que estavam desconexos até então. Tipo o Galileu Galilei, olhou para o céu, viu que as órbitas eram irregulares e falou, peraí, cara, isso daí é porque, na verdade, gira ao redor do Sol. Ou seja, ele interligou coisas que não estavam interligadas. Então, inteligência é a capacidade de interligar 2 coisas. E ser inteligente é ser criativo. Existem vários tipos de inteligência, mas nesse caso aqui, é a capacidade de interligar a necessidade ao recurso. Mas não somente ao recurso. A gente precisa seguir a navalha de Ockham e Sun Tzu. A navalha de Ockham reza o seguinte, que a melhor alternativa é aquela que tem o menor número de premissas, ou seja, a mais simples. E Sun Tzu reforça dizendo o seguinte, que o caminho das águas é o caminho de menor resistência. Então, nos nossos dias, o diferencial está no cara que consegue relacionar, interligar recurso, necessidade, com o menor caminho. Porque Sun Tzu também disse, eu nunca vi inteligência relacionada a decisões demoradas. Ou seja, inteligência tem a ver com tempo e espaço. Se eu resolvo algo em pouco tempo. Quando tem 1.467.000.000 dividido por 376 mil. Se eu respondo isso rápido, eu sou inteligente. Se eu demoro a responder, eu não sou inteligente. Então, a inteligência é a capacidade de interligar os pontos em pouco tempo com o menor espaço, ou seja, com o menor emprego de energia. Por que eu digo isso? Porque dentro da inteligência artificial a gente trabalha contra a entropia. A entropia é uma característica do próprio universo. Se eu pegar essa caneca aqui, jogar ela no chão, ela nunca mais volta a ser caneca. Ela é caco, ela é tudo menos caneca. Ela não volta ao seu estado primário. Isso é uma característica da entropia. O sistema organizado tende ao desorganizado. Então, na inteligência artificial, a gente luta contra a entropia e utiliza algumas funções para cruzar a entropia. Cross entropy, por exemplo. Então, a entropia, quanto mais complexo, maior a probabilidade de eu errar. Certo? Por exemplo, cara ou coroa, 50%. Agora, o número da cena, 0,00001% de chance de acertar, de probabilidade. Então, quanto maior o número de premissas, maior a entropia, maior a possibilidade de erro, menor a precisão. Então, dentro de inteligência artificial, a gente está reduzindo a simplicidade, significa redução de entropia, ou seja, aumento de precisão. Então, a criatividade, ela é a mãe da coisa toda. Ela determina a minha capacidade de interligar, de reduzir esse caminho, de reduzir o custo e de conseguir implementar. Porque a inteligência artificial tem uma característica chamada brute force. A rede neural ela faz por força bruta, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que ela consegue chegar numa função
de resolução do problema. Só que isso custa energia, custa tempo de aluguel de máquina, de GPU, energia elétrica, meu tempo, o tempo da equipe. Então, a solução que se encontra jogando tudo no peito da rede neural, do brute force, não é uma solução inteligente e ela não vai ser absorvida pelo mercado. Logo, a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente também tem que estar falando de redução de custos, porque o custo de uma GPU é caro, o custo de uma máquina na nuvem para implementar, para treinamento de modelo é caro. Se eu for comprar uma máquina mais cara ainda, porque só uma Tesla é $20 mil. Então, tudo isso, toda a parte da criatividade, a gente está falando, na verdade, de realização ou não de um projeto, né? Porque todo projeto tem o orçamento. Então, o bom profissional dentro da nossa área não é apenas o cara que tem imaginação para resolver. É o cara que tem imaginação para resolver, como o Khan diz, com o menor número de premissas, ou seja, com o menor custo investido. Beleza? A gente tem alguma pergunta aí, Thiago? Saulo, até o momento não. Né? Beleza. O pessoal, inclusive, pode ficar, galera que está aí assistindo, pode fazer a pergunta, qualquer dúvida que se tenha. O Saulo está aí à disposição para poder responder. E essa é a hora. Porque eu fico com medo de estar falando de forma muito complexa, o feedback ele vai me podando, né? Ele vai cortando minhas asinhas para que eu possa, descer e falar de forma mais popular. Tem alguma curiosidade nesse sentido, Thiago? Sobre o que a gente está falando? Então, assim, o que é interessante, né, desse momento, principalmente, para ver o universo que pode... Você mostrou um pedaço, um pouco, desse universo que pode ser implementado uma vez que tem aí um público das mais diversas áreas. E aí ver que é possível você poder fazer implementações. Que às vezes o cara se pergunta, tá estudando na universidade e diz, o que eu vou fazer, né, após formação, estou chegando agora, eu já estou terminando e estou na dúvida ainda. Esse universo da inteligência artificial, por sinal, é o que vai dominar, não sei se eu posso dizer esse termo, nos próximos anos. Então, principalmente quem está totalmente envolvido nessa questão da tecnologia, vai estar totalmente favorável a esse novo cenário. Eu costumo até, inclusive, dizer que os novos empregos, né, os empregos do futuro, 85% desses empregos ainda não surgiram. Então, quer dizer, é uma oportunidade para essa galera que está nos acompanhando nesse momento, né? Sim, a gente está vivendo a Revolução 4.0. E eu sou bem taxativo quando eu digo que a gente é um Pithecanthropus erectus da tecnologia. A gente está igual aquele primeiro homem que pegou o fogo e mexeu com fogo. Tecnologicamente falando, eu acredito que a gente começou agora a realmente falar de tecnologia, que é quando a inteligência artificial começa a criar coisas. Por exemplo, a rede generativa, na Rússia, teve um teste que os caras introduziram eletroencefalograma, botou o cara para ver uma televisão e a rede neural recriava o que o cara via com os olhos através dos impulsos cerebrais. Então a gente já está começando a falar o que é tecnologia. Mas quando fala de petróleo, eu falo, putz, somos dinossauros da tecnologia. Começou a falar petróleo, essa coisa toda, eu volto atrás. Mas a inteligência artificial é o que vai sobrar. Assim como na primeira Revolução Industrial, a gente teve a máquina a vapor, a mão de obra braçal, 300 homens foram substituídos por um trator. Ou seja, um cara que manipulava a máquina substituiu 300 pessoas. A gente vai viver isso. Os empregos, eu sou bem taxativo. Vai haver uma revolução, um impacto gigantesco, porque é extinção de profissão. Até professor vai ser dispensado em grande parte, porque a NLP, a rede generativa, eu posso usar um rosto ali que não existe e botar o cara para dar uma aula, como no EAD, que já é uma realidade. Então, a gente tem, por exemplo, vigilância, segurança. Tu confia mais no mapa de papel ou no Google Maps? A gente já depende da inteligência artificial no dia a dia, ninguém mais vive sem isso. iFood, ninguém vive. Acabou. GPS. A gente só tem, graças a hoje, a inteligência artificial que reduziu o processamento de cálculo, porque tem a questão da velocidade do satélite ao redor da Terra, então tem ali todo um cálculo baseado em Einstein para poder fazer a compensação do tempo, porque o tempo para o satélite está passando mais devagar, porque ele está se movimentando mais rápido. Então a inteligência artificial tem tudo, cara. Acabou. Até no teu crédito, para saber se tu vai poder fazer aquele financiamento lá na Casas Bahia. Tudo a inteligência artificial e tende a
a melhorar, porque no sentido de conforto, porque a inteligência artificial veio para trazer conforto, comodidade, e tende a piorar durante um período, né, como toda tecnologia disruptiva, assim como o veículo reduziu a mão de obra numa parte, possibilitou que a gente chegasse a 7 bilhões de pessoas e vivesse mais de 40 anos. Né? A tecnologia, ela faz esse tipo de coisa, ela transforma a sociedade negativamente num período e depois positivamente. Eu sempre falo sobre isso, as caravelas, uma tecnologia disruptiva utilizada pelos portugueses primeiramente para traficar pessoas. Olha que bacana. Carro, primeiramente utilizado para traficar bebida. Por quê? Pô, o meu cavalo vai comer grama em qualquer lugar. Onde é que tem posto de gasolina? O carro foi inventado agora. Onde tem? Não compensa o risco. Então, a margem, as profissões da margem, não vou chamar de profissão não, os ganhadores de dinheiro da margem, eles já estão acostumados com risco. Então, arriscam nas novas tecnologias primeiro. Por isso que o Bitcoin, primeiramente, foi utilizado, o blockchain, não vou falar nem Bitcoin, o blockchain foi utilizado primeiramente para o tráfico de drogas internacional. E hoje, é um registro divinizado, né? Vai acabar com cartório. Para mim, cartório não tem mais passivo de fraude. Eu entro lá uma vez com o meu registro de nascimento, ninguém nunca mais muda. Então a gente tem diversas soluções que estão nascendo agora que vão transformar o mercado de trabalho. Todas as profissões precisam ter uma coisa. Só vai sobrar o cara que manipula o robô. O cara que faz o robô. Duas profissões no futuro próximo. Quem faz robô e quem utiliza o robô. Ou seja, eu tenho alunos médicos que estão com medo de perder a profissão. O doutor Vladimir, meu amigo, inclusive, hoje tem uma startup de health and care, porque ele está utilizando a inteligência artificial junto com a medicina para poder ter mais oportunidades. Porque ele falou, Saulo, eu vi uma máquina operando, fazendo a cirurgia. Quem é que nunca viu aquela máquina tirando a pelezinha da uva? Melhor do que qualquer cirurgião. Então o cara hoje pode simplesmente só direcionar a máquina. Não sei nem como ele vai fazer algo melhor que a máquina, mas já existe, por exemplo, cirurgia remota. O cara no Brasil, óculos de realidade aumentada, opera um sujeito lá na China. Ou seja, não vai usar avião, menos passagem de avião. Então você vai reduzindo, né, cada vez mais o mercado antigo e vai criando novas oportunidades. E quem é que vai ver essas novas oportunidades? Quem conheceu o básico de inteligência artificial, aprendizado de máquina, enfim, todo esse mundo novo que está surgindo. Seja no RH, sim, seja na matemática, na física, na própria física quântica, né, na processamento quântico, como trabalha com probabilidade, não é 1 é 1, 2 é 2, a gente tem sobreposição, a gente tem que utilizar modelos de machine learning, de predição, de probabilidade para correção dos erros do computador quântico. Olha que bacana. Então, até para o computador quântico existir, a gente está utilizando a inteligência artificial para correção dos erros de processos quânticos, né, que trabalha com probabilidade. Então, a gente está falando de tudo. Futebol, VAR, inteligência artificial. Desempenho do Anderson Silva, que agora não é mais bom. Inteligência artificial, porque tem lá um centro de tecnologia que faz o reconhecimento do corpo. Então, cara, não dá mais, a inteligência artificial ela já está presente, mas como eu falei, em fase embrionária. Então, o especialista de hoje, ele é um especialista tipo, sei lá, o Henry Ford. Ele não é o cara que vai fazer o Audi A8. Então, tá tempo para você entrar, o mercado está começando agora, a tecnologia é nova, a rede generativa foi criada por Young Goodfellow em 2017, ou seja, só tem 3 aninhos, coisa nova. Qual mercado você pode entrar que é tão novo que te ofereça tantas oportunidades? Onde você não está passado, onde você não é velho, onde a antiguidade não é posto. O problema também existe isso, porque o mercado de trabalho, a antiguidade é posto. Então a coisa é tão nova que qualquer pessoa hoje tem a capacidade de se transformar numa referência como eu. Né? Eu vim da música há 20 anos e hoje eu sou uma referência na inteligência artificial num país do tamanho de um continente. Então se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer um. Não, e é interessante que você colocou, que às vezes a gente observa, né? Você falou, né? Você veio da música. Aí, olhando assim, de uma forma geral, o que tem a ver a música com a inteligência artificial? Mas é importante também observar que esse ponto, né, essa migração, né, que você fez, que mostra exatamente que posso dizer assim, a força de vontade, a pessoa buscar essas informações e mergulhar, e dominar esses assuntos, né, relacionados à visão computacional, inteligência artificial, enfim, né? O Rodrigo colocou, perdão, eu já faço essa colocação aí. O Rodrigo ele colocou aí, né, que a minha área de atuação é automação industrial,
breve migrarei para a inteligência artificial. Vejo que tem muita aplicação em meu meio profissional. Tá? Ele fez só essa colocação, mas o Igor, ele faz a pergunta aí, né? Qual foi o seu primeiro projeto desenvolvido? Putz, não lembro. Sobre a indústria, sim. A maioria dos meus clientes são da indústria. A indústria hoje ela está investindo pesado. Podia investir mais. Eu vejo que ainda existe muito tradicionalismo, porque o que rege o negócio é o risco. E eu não sei se os analistas de risco não conhecem a tecnologia, então poderia ser melhor. Quanto ao meu primeiro projeto, eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas, cara, eu não lembro. Não consigo lembrar. Já vai desenvolver foi algum Aires desse daí da vida. Eu peguei alguma coisa que todo mundo pegou no começo. Eu não sei. Tem algum tempo. Na minha época, né, quando eu comecei a estudar, não tinha tanto material, não era tão fácil. Eu nunca tinha feito curso de inglês, eu nasci bem pobre, favelado, aquela coisa, músico, funk, então não tive oportunidade de estudar inglês. Eu tive que aprender a falar inglês para poder fazer curso lá fora, porque só tinha lá fora. Então eu aprendi inglês ouvindo música. Aí pude fazer os cursos lá fora gratuitos. Eu não paguei curso, só fui pagar curso agora, que eu tenho condições, que eu tenho dinheiro. Mas na época que eu estava me formando, que eu estava migrando de carreira, que eu tinha passado por uma queda no mercado fonográfico, duro que nem um coco, não tinha como pagar, não tinha nada em português. Então, sim, hoje está bem mais acessível do que na minha época. E os melhores cursos que eu fiz, e ainda hoje eu faço diversos cursos, eu vejo que são os cursos gratuitos, então não há realmente a desculpa de dizer não tem dinheiro. Ah, desculpa para dizer eu não tenho dinheiro para comprar um computador, não tenho dinheiro para comprar um celular, entendo. Mas agora, não tem dinheiro para pagar o curso, não existe. Os cursos gratuitos, até mesmo em português, o inglês é mais amplo porque o mundo fala inglês. Então o cara no Japão faz um curso em inglês, o cara na Austrália, em todo lugar faz curso em inglês, até no Brasil faz curso em inglês. Então o inglês ele é um facilitador nesse sentido didático para você ter acesso a material. Eu hoje que eu faço curso superior, mas como eu tive que largar a escola com 16 anos de idade para trabalhar, eu não tive ensino básico. Meu primeiro grau, que não se chama mais primeiro grau, ensino fundamental, é isso? Ensino fundamental, foi numa escola municipal, eu tive 2 professores da 5ª e 8ª série, 2. Um de matemática e um de português. Dona Vênus e seu Roberto, que são meus amigos até hoje. Ou seja, eu não tive química, não tive física, nada. Repeti a 6ª série 2 vezes, depois repeti o primeiro ano 4 vezes, porque eu não ia para a escola para poder trabalhar, desisti. Depois fui supletivo. Então, se um cara que estudou na pior escola do bairro, estudei no 25 de abril, que é da freguesia, sabe? Brabo, horrível. 25 de abril, depois eu fui brigadeiro short e repeti 4 vezes. Brigadeiro não é bom, repeti 4 vezes. Fiz supletivo. E hoje eu tenho capacidade intelectual para compreensão da coisa, velho, qualquer um pode. Qualquer um pode. Qualquer um. Se o Saulo consegue dominar o assunto, irmão, olha para mim. Você é melhor do que eu, você vai fazer melhor do que eu. Acabou. Eu não tenho dúvida. Então, é acessível. É acessível. Eu costumo dizer que se eu fosse apresentado a inteligência artificial, a visão computacional com 11, 12 anos, de maneira amigável, eu saberia fazer o que eu sei hoje. Porque a imaginação é que é o diferencial. Né? Hoje, tu acha que o Bill Gates programa? Sério, tu acha? Não. A ideia que alguém faz. Então a ideia é o principal. Isso aqui é o principal. A gestação, né, da ideia que vai virar projeto é o principal. Tem que saber projetar também. Capacidade de transformar uma ideia em projeto é fundamental. Organização mental. Oi, diga. Eu creio que na Europa já tem essa prática, né, de você ter as crianças programando, você falou de programação. Eu acredito que vai chegar um momento que o Brasil vai ter também esse referencial, vai ter esse potencial de ver as crianças mergulhando na programação, no desenvolvimento, trabalhando com IA de uma forma bem simples, bem didática, por sinal. É necessário, né? A gente vê que quanto mais cedo a gente entra dentro de um ofício, que a gente entra dentro de um mundo, a gente domina. Eu sou músico nato, eu tenho ouvido absoluto, eu toco saxofone, piano, tudo. Porque eu nasci dentro da música, eu vi aquilo dali acontecer, é natural para mim, eu nem me lembro quando eu estava começando a aprender partitura. Então, eu penso num cara que tem a mesma formação que eu tive na música dentro de inteligência artificial. Imagina, se ele, na idade tenra, ele é introduzido dentro desse mundo para que aquilo se torne natural e fluídico, né? Porque quando se torna fluídico é que a coisa acontece. Tem uma outra pergunta aqui, do Lucas Moura. O que você acha sobre o algoritmo de Ken? Eu utilizo, muito pouco. É a detecção de bordas, porque ele é binário. Eu utilizo mais convolução, porque eu consigo ter a mesma extração de bordas com as cores. Inclusive, o processo de convolução é isso, é a extração de features, de bordas, né?
Eu gosto do Kenny porque ele é leve. Naquele exemplo do Ultimate, na nova versão, do Ultimate não, perdão, do MMA, na nova versão, junto com o Skeleton, eu utilizo o Kenny. Mas não é um dos melhores, eu prefiro convolução. Show. Nos três canais. Tem uma outra pergunta do Diogo, né? Ele fala o seguinte: dizem que a linguagem Python é uma das melhores para serem usadas devido à compatibilidade com as ferramentas existentes. Mito ou verdade? É verdade. Python, ele é um diálogo em inglês, ele é muito simples. Né? Eu não digo que... E tem uma comunidade gigantesca de cooperação. Você tem aí o mundo inteiro cooperando. Se você tem algum desafio, alguma necessidade, tu bota lá, eu preciso de detecção de olho. Tu bota Eye Detection, Python, GitHub, vai vir 300 repositórios que façam aquilo. Então, Python tem uma comunidade muito grande, ele é uma linguagem simples, tem muitas bibliotecas gratuitas que não são patenteadas, isso é importante, porque se você utiliza um código patenteado numa solução, você vai pagar royalties para aquilo ali. Então, o Python ele tem muitas bibliotecas open source que você pode utilizar para fins comerciais, diferente de outras linguagens. Também tem o C, mas o C é bem complexo, o C é difícil, mas ele também é bom para inteligência artificial e para implementação embarcada. É verdade, o Python, eu sou Python main, tá? O Saulo é Python 100%. O Lucas aí depois, logo na sequência, colocou a pergunta também, para detecção facial, né? Você já respondeu, né? Não faz sentido o Kenny para detecção facial. Só se você utilizar como feature, tá? Para detecção facial, a gente utiliza a extração de features através da rede neural. A gente faz um fine tuning na rede neural, corta ela no final, pega os layers do meio e faz e utiliza distância euclidiana, relação, similaridade de cosseno para poder fazer o reconhecimento facial. Mas é através dos features, não é do Kenny, não. Utilizar Kenny, ROG, isso era lá no comecinho da visão computacional. ROG é histograma de gradientes orientados. Show. O Rodrigo colocou, né? Ele perguntou se consegue aplicar a inteligência em sistema de visão. Ele diz alguns softwares para identificação de objetos, Cognex, FH, Omro. Eu não utilizo nenhum software de identificação de objeto, eu crio. Né? A gente em Python tem essa liberdade de treinar o seu próprio modelo. Então, sim, tudo aquilo que você viu ali de visão computacional, a gente tem inteligência artificial. Como na GAN, a GAN ela cria um rosto, né? Aquilo é inteligência artificial. Reconhecimento da vaquinha no pasto, inteligência artificial. Então a gente utiliza a visão computacional juntamente com modelos de aprendizado de máquina. KNN, K-Neighbors, que é clusterização, suporte de vetor, enfim. Show. A Natália perguntou como você percebeu esse novo caminho e onde você buscou informações para se aprimorar. Quais programas podem utilizar para treinar, quais ferramentas. Ela também colocou anteriormente que ela mudou de área, né, de estudo e agora ela quer compreender um pouco dessa parte da tecnologia e aí quer saber um pouco mais que norte, né, na verdade, tomar. Perfeito. Começando pelo Python, tá? Eu sou Python main, o R, o C... Eu prefiro o Python, então eu vou falar do que eu sei, até porque o R é privado, é particular, é uma linguagem que tem dono, então tem um viés captura dentro da coisa. Eu prefiro o Python, então eu vou começar pelo Python. Tem muitos cursos gratuitos, inclusive do DSA, é o melhor curso de Python gratuito, eu indico para todos os meus alunos, todo mundo que estuda comigo, que não teve essa base do Python, vai para o curso gratuito do DSA, Data Science Academy, depois eu passo o endereço para vocês aí. Começar pelo Python. Matemática é fundamental para quem quer trabalhar com inteligência artificial. Eu comecei com um acidente. A gente comprou uma casa, aí chamei meu sobrinho de outras cidades para vir ver um drone. Aí quando eu liguei o drone foi embora e nunca mais voltou, cara. Eu fiquei revoltado. Falei, caraca, como é que alguém faz um negócio que não volta? Deve ser muito fácil. E fui estudar como que fazia para o drone voltar e isso virou minha profissão. É exatamente assim. Foi assim. Na época eu trabalhava no mercado financeiro, fazia algoritmo para negociação automática. Utilizava indicadores para tomada de decisão. Depois o machine learning veio através desse acidente. Eu percebi o caminho seguinte. Eu percebi o caminho foi, a música não estava dando dinheiro,
porque hoje com um mouse e um teclado o cara faz um hit que estoura, né? Graças a Deus isso é acessibilidade, a música era algo de elite, e hoje qualquer pessoa pode fazer música, só que isso me derrubou, porque eu sou um especialista que ficou obsoleto. Ninguém usa mais orquestra para gravar disco. Então o mercado fonográfico para mim ficou uma bosta, eu precisei de outra profissão. E eu pesquisei, o que eu gosto de fazer? Pô, eu amo computador. Então o que eu for fazer tem que estar envolvendo o computador. O que está dando dinheiro em computador? Inteligência artificial. O que eu tenho que aprender para fazer inteligência artificial? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fui fazendo. Criei portfólio, foi o diferencial, apesar de que tem pessoa que diz que portfólio não serve para nada, para mim foi o diferencial, tá? Diferencial mesmo. Cara, tem nem como falar como mudou minha vida. LinkedIn e portfólio, porque eu pude provar, materializar aquilo que eu sabia fazer. Só que a questão do portfólio não é você pegar, porra, Aires, dataset de câncer, coisa que já está batido. Tem que mostrar o seu diferencial, mostrar o que você sabe fazer na tua realidade. Pegar os recursos que você aprendeu, isso que eu faço com meus alunos. Vem cá, pega isso aqui que você aprendeu e onde você aplicaria no seu dia a dia. O que você faria com isso aqui? Isso é um portfólio, quando você mostra a sua capacidade de resolução de problemas através dos seus. Porque o meu mundo é meu, ninguém conhece melhor. Se eu for tentar solucionar o seu problema, eu vou ter que entrar dentro do seu mundo para entender o que acontece para depois solucionar. Então, portfólio é o diferencial e é ele que materializa o seu saber. Mas não seja medíocre. Seja, queira ser o melhor do seu melhor, não melhor do que o outro. Queira ser o seu melhor. Ou seja, qual é o meu melhor dentro disso aqui que eu sei fazer? O que eu posso fazer com isso? E criar um portfólio diferenciado, que toque o especialista e o leigo. Porque muitas vezes quem te contrata é leigo. Então você tem que seduzir o leigo também. E aí, complementando, né, o Matheus coloca, o que dica você daria? Eu creio que você já aproveitou e respondeu, para poder entrar na área de... Né? Isso aí tudo que eu falei para trás. Quando eu olho para o lado assim, é que eu estou vendo um monitor que fica aqui. E só um adentro, que a Natália até colocou... Tranquilo. A Natália até colocou depois aí, né, que ela é estudante de Direito, mas quer mergulhar nessa parte da tecnologia. Isso é muito legal. Muito legal você interagir com essas áreas. Dentro de Direito, dentro de Direito a inteligência... Só colocar aqui. Perdão. Bem, o Germano foi. Dentro de Direito, existe a jurimetria, que é cálculo de sentença, que nos Estados Unidos está dando problema... Pode continuar. A jurimetria está dando problema nos Estados Unidos, que é o cálculo de sentença utilizando inteligência artificial. Porque o modelo de inteligência artificial é treinado com dataset, né? Todas as cálculos feitos anteriormente, ele treina e aprende um padrão. Como o sistema criminal é enviesado, racista, a máquina acabou pegando esse viés racista no cálculo das sentenças e o negro acabou tendo sentenças maiores do que o branco. Então é bom estudar inteligência artificial dentro de direito, porque já é uma realidade. Jurimetria e até mesmo o NLP, utilizando NLP, que é a linguagem natural de processamento, utilizando inteligência artificial para teses e defesa de argumento, tá? Ou seja, utiliza o robô para pesquisar dentro de leis, dentro de jurisprudências, aqui o caminho que você pode tomar dentro de determinado assunto. Então, a inteligência artificial tem tudo. Show. Qual a diferença? De machine learning e inteligência artificial, né? Tem gente que vê como se fosse uma cebola. Inteligência artificial é a cebola. A primeira camada é visão computacional. A segunda camada é machine learning. E a terceira camada, deep learning. Ou seja, mais profundo. Eu não vejo assim. Eu vejo em forma circular, uma do lado da outra. Porque uma coexiste com a outra. Né? Apesar de que, para entender deep learning, você precisa de um conhecimento matemático mais profundo. Eu não vejo, como alguns veem, como algo mais difícil ou mais complexo. Eu vejo como algo complementar. Porque dentro de um processo de deep learning, eu posso usar SVC, Support Vector Machine, SVM, Support Vector Machine. Lá no finalzinho, depois dos layers, tirando os features, eu posso fazer a classificação com Support Vector Machine, que é Machine Learning, não é Deep Learning. Entendeu? Tá. Mas eu creio que foi bem produtivo, Saulo. Foi bem legal, né? Tudo que foi colocado, apresentado.
Eu acredito que a galera ficou bem satisfeita mesmo, o pessoal está parabenizando bastante aqui no chat, certo? Eu queria poder deixar os contatos, né? Tem um contato da nossa equipe, da Redbone, né? Que é uma equipe que é uma das equipes que eu coordeno dentro da universidade, onde a ideia da equipe, ela tem trabalhado essa parte de competição, né, de robótica, e a ideia, inclusive, Saulo, é até procurar implementar e fazer uso até mesmo da IA, que aí para poder ser um diferencial, né? Então, sim, além de estar brincando, digamos assim, ter ali aquele momento, você poder implementar e ver essa implementação num protótipo. Eu creio que é bem interessante. Tem muita coisa aí para brincar em robótica. Até line tracker, você pode direcionar o robô seguindo linha através de visão computacional, tomada de decisão de caminho através de funções. Tem muita coisa. Eu também venho desse mercado. Futebol com robô. Meu sonho é chegar no futebol com robô ali. Eu gosto de tudo que é robótica, é autônomo e UAV, eu gosto desse. Foi o que me trouxe. Eu me lembro quando eu era criança, na televisão antigamente tinha uma caixinha, TV videogame, se lembra disso? Não sei se tu lembra não, porque é novo, mas tinha. E eu lembro que eu fiz um carrinho de controle remoto com essa caixinha, fazendo um X. Porque quando tu jogava pra cima, ficava positivo e negativo. Quando jogava pra baixo, ficava negativo e positivo. Então o carrinho ia pra frente e pra trás. Foi a coisa, caraca, fiz um carrinho. Então eu amo robótica, tem tudo a ver com inteligência artificial, as coisas estão se encontrando, tá? Como eu falei, hoje eu vou do agronegócio à moda, passando pela robótica industrial, veículo autônomo. A inteligência artificial está permeando todos os nichos. Todos. Legal. Tem o Instagram também do curso de Sistema de Informação. Eu creio que uma galera daí está assistindo, né? Então, pode contato, né? Do LinkedIn, sem problema? Saulo? Bem, eu vou deixar o contato aí do Saulo, né? Eu creio que quem queira trocar aí, conhecer um pouco o Saulo, né? Tem o LinkedIn dele, certo? Onde ele, com certeza, vai estar super à disposição, tá? Se quiser chamá-lo para trocar uma ideia, para conversar, pode entrar lá no link, desse link aí, certo? E aí ele está super de boa para trocar essa informação, beleza? Então, gente, a gente vai estar encerrando por aqui, certo? E fiquem à vontade, certo? Foi bom, foi bem curto, rápido, mas acredito que tenha sido bem proveitoso até para você tomar a decisão, saber que rumo, que caminho se conduzir, né? E poder atuar aí nesse novo cenário que a gente tem pela frente. Saulo, voltou, né, Saulo? Tá aí o seu contato do LinkedIn, eu deixei. Beleza, maravilha. Obrigado pela oportunidade, Thiago. Conta comigo para todas as vezes que você precisar, tá bom? Independente de live, de bater um papo, quem precisar de ajuda é só me chamar lá no LinkedIn. Eu sempre respondo, se eu não respondi, é porque eu ainda não vi a mensagem. Não, tranquilo. Então a gente vai estar encerrando aqui, tá? Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.